Olá, os caros colegas do Congresso Internacional de Direito, Governança e Inovação. Meu nome é Samuel Sampaio Evangelista e eu venho falar um pouco sobre o artigo Um estudo sobre a jurisdição de cybercrimes e a análise de crimes cibernéticos. Esse artigo ele visa explanar um pouco sobre o exercício da jurisdição para a aplicação da lei ao se investigar um cybercriminoso e também os tipos e as execuções dos crimes cibernéticos, o método de detecção e a classificação também desses crimes cibernéticos e os princípios que governam o exercício da jurisdição criminal. Muitas considerações que são tomadas ao longo desse artigo, eles visam explanar um pouco dos princípios que governam o exercício da jurisdição, principalmente no âmbito de Estado, que o Estado ele tem o poder para proibir condutas e sancionar outras. E tais proibições elas são bem estabelecidas dentro do seu ordenamento jurídico. Contudo, muitas dessas condutas elas têm a ocorrência no mundo físico, real, o que não ocorre diretamente na maioria dos fenômenos classificados como cybercrimes. Esses princípios eles evoluíram ao longo dos últimos anos à medida que a lei aumentou a sua sofisticação e a vida também se tornou um pouco mais complexa. O crime, no caso, deixou de ser algo que é praticado apenas no mundo real, que era basicamente quase que a sua exclusividade. Na maioria dos casos, era um fenômeno local. O autor e a vítima eles estavam todos fisicamente presentes em um ponto geográfico específico quando o crime era cometido. Hoje, esse tipo de conduta não é mais vislumbrada dentro da tipificação penal do cybercriminoso e da conduta criminal gerada por um crime cibernético. Na metodologia e na pesquisa, na análise que foi buscada para alcançar as conclusões do artigo, nós buscamos também apresentar uma reflexão mais crítica no processo de desenvolvimento da compreensão intelectual dos conceitos e da evolução dos crimes cibernéticos em nossa época e principalmente nas suas possíveis implicações nos próximos anos, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, europeu, norte-americano, entre muitos outros. Os princípios que governam o exercício da jurisdição criminal tornam esse tipo de crime bastante peculiar, o que tem trazido também bastante curiosidade da comunidade acadêmica, principalmente da área da criminologia, os diversos problemas e as várias maneiras diferentes de se abordar os princípios da tipificação dos crimes cibernéticos em diferentes graus. Ao contrário do crime no mundo real, ele não é fisicamente fundamentado. O crime cibernético ele tende cada vez mais a não ocorrer em um único lugar. Voltando ao exemplo dos crimes que são cometidos dentro de estados, por exemplo, o autor de um crime cibernético ele pode estar fisicamente presente em um país A, enquanto a sua vítima pode estar no país B. Ou ela pode até estar no país B, outra vítima no país C, outra vítima no país D, e assim sucessivamente. Os resultados desses e de outros cenários de crimes cibernéticos, eles têm cada vez mais instigado os pesquisadores a buscarem as mais variáveis formas de estudar como será a evolução desse tipo de crime nos próximos anos. É uma questão tortuosa ao tentar se encontrar até uma nomenclatura que possa albergar os diversos tipos de delito que estão hoje conhecidos dentro da comunidade acadêmica dos tipos de crimes cibernéticos. Alguns podem ser facilmente encontrados tipos similares dentro dos crimes físicos, mas grande parte são crimes que são nascidos de uma própria natureza gerada da tecnologia. Diversos termos são utilizados e muita dessa linguagem também vai passar a fazer parte dos ordenamentos jurídicos. O juridiquês também terá de assimilar algumas das características que abrangem a área tecnológica. E isso é uma coisa da qual nós, pesquisadores do direito, teremos também que começar a lidar ao longo dos próximos anos. A interação entre o direito e a tecnologia, não só na área criminal, mas nos diversos ramos do direito, vai ser uma realidade cada vez mais constante. Os países de primeiro mundo, eles já têm hoje doutrinas específicas para tipificar, por exemplo, os cybercrimes. Condutas que realmente violam leis e legislações que eram conhecidas somente através de delitos físicos, hoje elas já partem para um arcabouço exclusivo de crimes que são cometidos através de internet ou então de plataformas de tecnologia. O roubo de dados, a
fraude mediante cartão de crédito, ou entre outros dos mais comuns que acontecem diariamente, a cada hora, e que muitas pessoas são vítimas, às vezes levadas pela boa fé de um anúncio, em que mal sabem que estão sendo vítimas de um crime cibernético. O que só acontecia muitas vezes num estado físico comum, hoje em dia pode estar ao alcance dela, até dentro de sua casa, onde ela não estaria rotineiramente ao alcance de um crime comum que seria feito na rua, por exemplo. Conforme a doutrina ela vai evoluindo, vai se vendo que o direito e principalmente a criminologia tem cada vez mais entrada dentro dessa seara dos cybercrimes. Os crimes, eles realmente têm hoje uma base sofisticada de como se lidar com eles, assim como uma vasta literatura. Ao longo do artigo, nós também vamos buscar apresentar alguns autores que já abordaram temas que são bastante relevantes para a evolução do direito penal, do direito processual penal e como esse direito vai também interagir com o processo ao longo dos próximos anos. O processo físico hoje ele praticamente já vai deixar de existir, mas também a captação de provas, as oitivas, o modo como esse processamento criminal vai se dar, não só na tipificação penal, também vai ser um dos pontos da evolução e conclusão desse artigo, que eu espero que seja do agrado e de valia para diversos dos nossos colegas que fazem parte deste valoroso congresso.